Fala galera, xereta do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Manual do Xereta. Se eu te perguntasse agora com certeza se você sabe que existiu, por exemplo, Barba Negra, ou o Merlin, Rei Arthur, a Helena de Troia, não só a Helena de Troia, como a história de Troia no geral, foi realmente verdade? Isso aconteceu ou é só história? Se você não sabe me dizer com certeza, você está no vídeo certo, então continua assistindo que a gente já vai desvendar esses mistérios. Então já mete aí o dedo no like, se inscreve no canal e bora lá, vamos para a vinheta. Com certeza, se você gosta de histórias de pirata, ou já ouviu alguma por aí, ou até se você já assistiu Piratas do Caribe, por exemplo, o último filme, você já ouviu falar do nome Barba Negra. Barba Negra. O pirata que todos os piratas têm. Agora a questão é, se ele está inclusive até em filme como Piratas do Caribe, aí muita gente pode achar que é só um mito, né? Mas a verdade é que sim, o Barba Negra ele realmente existiu, não é um mito. Ele era um britânico de nome Edward Teach, nascido por volta de 1680 na cidade de Bristol, é um grande porto na verdade, essa cidade. Ele começou como marinheiro e aí depois ele foi para corsário. O corsário na verdade é o que? Seriam como piratas legalizados. Eles têm uma autorização da coroa para fazer alguns servicinhos aí que a própria coroa não faz. Porém, logo ele começou sua carreira de pirata ao ir para as Bahamas, que as Bahamas eram o point dos piratas na época. Quando ele foi para lá, ele começou a conhecer uma galerinha ali mais do fluxo e aí ele entrou para a vida de pirataria. Perfeito. Mas foi conhecendo Benjamin Hornigold que ele se tornou o Barba Negra. O seu navio era o Vingança da Rainha Ana e ele acumulou ao longo aí da sua vida de pirata, que não foi muito longa, algo estimado em 12,5 milhões de dólares. Então não foi pouca coisa, o rapaz roubou mesmo. Eu sou um homem mau. O Edward Teach, ele tinha uma barba bem grossa e negra, aquela bem que ia até a cintura, assim, e nisso ele acabou até com o tempo, ele fazia umas tranças, colocava umas fitinhas lá, fazia uns tererê na barba dele, gerando essa característica que acabou virando o nome dele. Mas o que causava uma aparência mais assustadora que ele usava durante as batalhas é que ele colocava pavios no seu chapéu. Então quando ele tacava fogo nesse negócio, o negócio começava a fumacear. Imagina um cara vindo com a cara de louco pra cima de você, saindo fumaça aqui da cara dele, com aquela barbona cabulosa. O cara já dava uma tremida na base antes de brigar com o maluco. Então ele usava dessas artimanhas pra ficar mais assustador. Mas como nem tudo são flores, uma hora os caras iam pegar ele, né? O cara fica famoso. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E foi em 22 de novembro de... E foi em 22 de novembro de 1718 que chegou o derradeiro fim para Edward Teach, o Barba Negra. Ele foi morto em uma operação liderada pelo tenente Robert Maynard. Aí pra você ter noção como que o cara era foda e como que eles queriam dar um fim no maluco, ele foi esfaqueado, baleado e decapitado. Aí depois disso o tenente levou a cabeça dele a prêmio, né, pra pegar sua recompensa. Mas o fato é que o cara era foda, entendeu? O cara fez história, mas morreu. Helena de Troia. A história de Troia você já deve saber, né? Se você assistiu o filme lá que tem o Brad Pitt, Orlando Bloom e companhia, você já sabe mais ou menos como que rolou. Mas o que eu tenho que falar pra você logo de cara é que, na verdade, não foi provado se existiu Troia, se existiu Helena, se existiu Aquiles e companhia. Mas vamos lá, só pra você estar sabendo um pouco mais, vamos resumir a treta. Baseado nas histórias de Homero, basicamente foi por causa da Helena. Helena, na verdade, ela era esposa do rei Menelau. O rei Menelau era rei de Esparta. E numa viagem, vamos dizer assim, diplomática dos príncipes, né, Heitor e Paris, o Paris seduziu Helena, né? Seduziu. Depois os dois fugiram para Troia. Quando o Menelau viu o baita do chifre na cabeça, ficou puto da vida. Foi lá, buscou apoio do seu irmão Agamemnon e de outros líderes de cidades-estados gregas e foi pra cima de Troia. Falou, não, nem a pau, filho. Pegou minha mulher, agora vai se fuder também. Mas também tem gente que diz que tem muito de interesse político nessa história. Inclusive o Agamemnon, o irmão do Menelau, estaria mais interessado em tomar Troia, porque Troia tinha uma posição estratégica para as rotas marítimas muito boas, entendeu? Era uma posição legal. Tem muito disso, que talvez seria uma coisa mais política do que simplesmente uma dor de corno, entendeu? Ainda segundo os poemas de Homero, essa guerra durou
10 anos. Eita porra. Troia tinha uns muros fudidos, difícil pra cacete de invadir. Como que acabou? Acabou com a Grécia vencendo. Como que ela venceu? Com o bendito cavalo de madeira, que foi deixado de presente na praia. Um dia simplesmente os caras de Troia foi lá ver lá, falaram, vamos dar um visu lá nos nossos companheiros que estão lá tentando atacar a gente. Não tinha ninguém na praia. Praia vazia, só tinha um cavalo de madeira lá que fizeram e deixaram de presente. É uma cilada, viu? Aí os caras aqui que tiveram a brilhante ideia de levar o cavalo pra cidade. Falaram, os caras arregou, foram embora, deixaram esse cavalo de presente pra nós. Vamos levar, ó, orgulho, vamos levar esse cavalo bonito aqui, ó, esse aqui é o símbolo da nossa vitória e que os caras arregaram. Acontece que dentro do cavalo tinha um monte de soldado grego. Fizeram a zorra à noite lá, mataram a galera, abriram, entrou o resto da galera e fudeu, acabou. Ganharam a guerra. Inclusive, se você manja um pouco de computador, você já deve ter visto aquele vírus cavalo de Troia no computador. É mais ou menos isso. Mas é isso, não tem como saber se é verdade ou não, mas o mais provável é que seja mito. Agora vamos para Nicolau Flamel. Se você acompanhou tanto o livro quanto o filme da saga Harry Potter, você deve saber lá que no primeiro, né, da Pedra Filosofal, tem essa citação do Nicolau Flamel, fala que o Nicolau Flamel foi quem criou a pedra e tal, era dele. É claro, aqui está. Nicolau Flamel é o único que produz a Pedra Filosofal. Mas se você que é mais novo, principalmente você acompanhou aí a saga de Harry Potter e conheceu o Nicolau Flamel por lá, você deve achar que Nicolau Flamel na verdade não existiu. Mas a verdade é que Nicolau Flamel existiu de verdade, então ele não é um mito. Nicolau Flamel ele era um alquimista francês que viveu entre 1330 e 1418 e ele ficou bem conhecido e famoso mesmo por ter sido o criador da Pedra Filosofal, que até hoje nunca viram nem nada, mas acharam que ele realmente tinha conseguido isso. Segundo histórias, o Nicolau estava voltando de uma viagem, aí ele encontrou com um senhor judeu assim que traduziu um dos livros que ele tinha. Ele tinha um livro bem antigo que ele não sabia exatamente sobre o que o livro dizia, e aí o cara entendia o que estava escrito no livro e traduziu para ele. Ou seja, uma puta sorte, né? Pô, o cara acha um livro velho pra cacete, empoeirado. Mesmo que você acha um livro muito velho que eu não entendo, eu já, sei lá, se eu tô viajando já taco fogo, já vira fogueira já, legal. Aí ele encontrou com um velho na estrada, no meio da viagem, que traduziu aquilo pra ele. O tiozinho falou, irmão, tô vendo você com esse negócio aí andando aí, esse livro aí, eu tô entendendo. Você sabe o que quer dizer? Basicamente, teria sido isso que aconteceu. Ou, sei lá, ele estava passando e falou, tiozinho, você parece muito velho, parece saber de coisas que eu não sei. Você sabe traduzir esse livro aqui pra mim? Mas basicamente foi isso aí, o tiozão foi lá e traduziu pra ele o livro. E nesse livro continha a receita para fazer, para criar, para fabricar a Pedra Filosofal. A alquimia, na verdade, foi uma ciência que ela acabou difundindo em outras ciências no futuro e foi importante, relevante para muita coisa. Mas o foco dos caras, uma das coisas mais tipo carro-chefe do que eles faziam, era tentar transformar outros metais em ouro. Segundo as histórias, a Pedra Filosofal podia fazer isso, tanto quanto criar o Elixir da Vida. Mas existem alguns fatos curiosos e reais que deixa a gente com a pulga atrás da orelha querendo saber um pouquinho mais disso aí. Será que foi verdade mesmo ou não? Segundo a galera, por volta de 1380, ele começou a pegar firme mesmo na alquimia, não só na teoria quanto na prática, baseado no livro traduzido. E aí ele teria conseguido pela primeira vez a transmutação para ouro de outro metal. Pegou outro metal e transformou em ouro. Muita gente duvida que isso realmente aconteceu. Mas aí é que entra a parte curiosa e engraçada. Depois de supostamente ele ter conseguido criar a transmutação, o Nicolau, que não era um cara rico, o cara começou a se dedicar muito à caridade, em ajudar os mais pobres, em ajudar crianças e tudo mais, tudo que é legal pra caralho. E também começou a construir hospitais, igrejas, cemitérios, então o cara começou a erguer prédio pra todo lado, a ajudar todo mundo. Para fechar a história, Nicolau foi declarado como morto no ano de 1418. Está morto. Só que depois disso, depois de um tempo a galera foi lá dar um visu no túmulo dele lá, e tanto no túmulo dele quanto a mulher dele não tinha corpo. Aí deu aquele boom, né? Puta que pariu. O cara realmente criou a Pedra Filosofal. Por quê? O cara começa aí a esfregar ouro na cara de todo mundo aí. E aí quando ele morre, o cara some. Ou seja, aí já entra aquele outro lado da pedra do Elixir da Vida. Tipo, o cara não morreu, o cara tá aí de boa aí, tá dando uns rolês com a mulher dele, pai. Eu não tô louco! Ele deixou um testamento. O testamento dele, na verdade, eram instruções para criar a tal Pedra Filosofal. Como se eu conseguir criar, eu vou deixar aqui como você criar. Faça você mesmo. Só que ele deixou isso aí pro sobrinho dele.
estava criptografado, entendeu? E estava difícil de entender. Só que aí nessa tentativa aí de descriptografando o que estava realmente escrito, o sobrinho dele acabou, ao invés de criar a Pedra Filosofal, acabou criando o crack. Tô brincando, ele não criou o crack não. Mas a verdade é que ele não conseguiu recriar a Pedra Filosofal e mais ninguém depois dele. Segundo as histórias do livro Harry Potter, o Nicolau Flamel realmente criou a Pedra Filosofal, né, que a gente vê no filme, e ele e a sua esposa teriam vivido 665 anos. Mas essa parte do Harry Potter é mito. Já que estamos falando de bruxo, né, falamos do Nicolau Flamel no universo Harry Potter, vamos falar de outro bruxo que inclusive é citado algumas vezes em Harry Potter, o Merlin, o mago mais famoso do mundo. Com certeza você já ouviu falar de Merlin, não tem como você não ter ouvido falar de Merlin. Por exemplo, no próprio Harry Potter, lá é fácil você escutar os caras fazer citação de Merlin pelas barbas de Merlin e tudo mais. Merlin, na verdade, ele ficou muito conhecido nas histórias do Rei Arthur, né, da Bretanha. Agora vamos para a parte que interessa. O Merlin existiu de verdade ou era só um mito? Não dá pra saber se ele existiu de verdade. É muito mais provável que seja um mito. É uma história muito antiga que acabou sendo tão difundida e tão falada e repetida que passou a parecer uma verdade, ou que realmente existiu algum tempo atrás. Ele surgiu no século XII, nas lendas do círculo arturiano, que ele era dito como um mago, profeta e conselheiro do rei Arthur e protetor do reino de Camelot. Essas histórias elas foram criadas pelo Godofredo Monmouth, que era na verdade um cronista medieval. E tem um fato interessante que o Godofredo colocou nas suas histórias, que segundo ele foi o Merlin que levou as pedras do Stonehenge pro local que elas estão e da forma que elas estão. Foi ele que falou lá e colocou as pedras no lugarzinho delas e tal. Segundo as histórias, Merlin também teria sido o criador da Távola Redonda. Além disso, teria sido ele que teria colocado a espada na pedra, né? Todo aquele lance lá da Excalibur e tudo mais. Mas mesmo Merlin sendo esse cara pica, algum dia ele ia ter que se ferrar. Me fala qual que é a forma mais simples de um cara se ferrar, né? Se apaixonando, hein? Que piada velha. Ele acabou ficando gamadão numa mulher lá e ele tornou ela aprendiz dele, que era a Viviana. Mais tarde essa Viviana foi a responsável por aprisionar o Merlin numa prisão mágica. Foi ela que criou a friendzone, tá ligado? Sou só seu amigo. Então basicamente teria sido assim que acabou a história dele, coitado, se ferrou. Aí você fala assim, se o Merlin não existiu, o Rei Arthur existiu? É bem provável que ele não tenha existido ou que não tenha sido realmente como é mostrado. Que ele é um modelo, vamos dizer assim, mais limpinho e cristianizado de rei. Tipo um rei bonzinho, rei perfeito, rei da hora. Tipo, ele foi o escolhido que tirou a espada da pedra. Ele foi criado numa época que tinha muita influência da ideologia cristã na literatura. Mas se ele realmente existiu, como eu disse, o mais provável é que ele tenha sido inspirado num guerreiro chamado Arthoth. Esse Arthoth teria vivido entre os séculos 5 e 6 na Bretanha. O seu grande feito comprovado foi a vitória contra os saxões na Batalha do Monte Badon. Mas também são histórias e não tem como saber de verdade, hein? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas calma, não sai do vídeo ainda. Calma, volta aqui. Eu gosto bastante desse tema de história, então se você gostou, não deixe de dar o seu curtir. É a forma de eu saber que você está gostando do conteúdo do canal e que você gostou principalmente desse conteúdo. Comenta se você achou que faltou, se tem algum outro personagem que você queira saber, queira conhecer se é verdade ou não, ou só saber um pouquinho mais sobre ele. E é claro, né, não deixe de se inscrever no canal. A gente tem muita coisa sendo criada, então dá moral para esse canal novo que está chegando nesse mundo do YouTube. Então é isso, galera, muito obrigado por ter nos acompanhado. Até o próximo vídeo, valeu!